Esse vídeo é mais sobre RPG do que sobre política. Eu vou usar exemplos do mundo real, mas procure lembrar sempre que é ancorado no seu RPG. E eu tenho noção de que esse vídeo tem potencial para gerar debates políticos nos comentários. O que eu não quero é treta, jabs desnecessários, mini lacradinhas. Isso aí eu vou silenciar. Esteja avisado. Já parou pra pensar de onde vem a polarização entre direita e esquerda no Brasil? E eu falo no Brasil porque em cada lugar do mundo os ideais sociais de direita e esquerda mudam bastante. Ou tu já parou pra pensar de onde vem a tirania em qualquer lugar do mundo? Veja, a tirania são poucos oprimindo muitos. Como é que esse galera chegou lá? Quem deixou? Como é que aconteceu? Meu nome é Thiago Trigueiro, eu sou professor, mestre profissional de RPG e esse vídeo é o primeiro de muitos que eu quero fazer voltados a quem quer deixar a sua campanha mais politicamente sofisticada. Ok? Sem enrolação. Primeira pergunta foi sobre polarização entre direita e esquerda. Se você for técnico, você vai começar a falar aí nos comentários sobre privatização, direitos trabalhistas, economia. Saia no comício, de qualquer lado, direita ou de esquerda, e pergunte. Eu te prometo que a maioria das respostas não vai ser sobre isso, não. Vai ser alguma coisa no cerne, é o bem contra o mal. Inclusive, isso foi bem usado em campanha. E nessa guerra do bem contra o mal... Uma guerra do bem contra o mal. Aí a gente analisa, reflete sobre o que é bem e o que é mal pra cada um, e tem um monte de camadas pra gente considerar sobre isso, mas como o vídeo é sobre RPG, eu vou pular logo pra minha conclusão, tá? Eu acho que no Brasil, a polarização vem disso. Para alguns de vocês, essas imagens vão causar uma sensaçãozinha ruim. Para outros, nada. E para outros, isso vai engatilhar um senso de injustiça, um senso de querer defender essas pessoas. Pare! Pense direitinho no que você tá querendo comentar aí agora, viu? Vai comentar mesmo? Tem certeza? É lacradinha? É aquela mini cutucadinha pra sair de engraçadão e inteligentão? Pai vai silenciar, viu? Se não tem o que acrescentar e vai ferir alguém, vai pro purgatório dos comentários do YouTube. A comunidade aqui é massa, eu vou manter assim. Enfim, é isso. A polarização vem disso. Do conflito entre crenças sobre o que é bom e certo e o que é ruim e errado. E aí agora, com as redes sociais, ficou muito fácil de você encontrar gente que pensa igual a você e vocês viverem em harmonia. Só que vocês têm que viver no mesmo coletivo, com pessoas que também se encontraram entre si e que pensam diametralmente diferente a vocês. É o mais e o menos, é o azul e o vermelho, só que tudo tendo que viver coletivamente dentro do meu caldeirão. O resultado? Política não é em quem você vota. A definição de política é a tomada de decisão por duas ou mais pessoas que afetem o coletivo. Então, por exemplo, reunião de condomínio, política. Se tá ali os presentes tomando decisões por todo mundo que mora no condomínio, até quem não tá lá, política. Organizar uma viagem, sei lá, vai organizar uma viagem minha família inteira, mas minha irmã e minha mãe são as pessoas que fazem o roteiro, que veem as passagens do negócio do... Então, política são duas pessoas decidindo coisas que afetam o coletivo. Isso aqui também é política, tá? Mas é um tipo de política, a gente chama de política partidária. O termo política é muito mais abrangente do que isso, mas a política partidária do nosso país, ela serve de um ótimo exemplo pra gente enriquecer seu RPG. Veja, ela tem uma liderança clara, que é o nosso chefe do executivo, o presidente do Brasil. Para o presidente, para o líder do coletivo afetar o coletivo, o próprio coletivo tem que primeiro colocar ele lá. ênfase em primeiro. Calma. Respira, relaxa. E o conceito que vem por aí é chatinho, pedrada. Vai ter um vídeo dessa série só sobre como usar o poder executivo no seu RPG. Mas eu já te adianto que rarissimamente o poder executivo funciona sem uma liderança. Na história do Brasil, eu acho que a revolta da vacina não teve liderança. Acho que só Chibata teve revolta. Não sei, não lembro. Acho que só a revolta da vacina. O resto teve liderança. Então a gente já vai estabelecer aqui um ponto importante para o seu RPG. Liderança política. Dentro do coletivo de pessoas que pensam igual, acabam surgindo nomes de destaque. Nomes que assumem esse papel de liderança ideológica. E é daí que vem a possibilidade de tirania. Mas calma, que tá faltando RPG nesse vídeo de RPG. Eu tô usando exemplos e inserções da vida real pra te situar no que eu tô querendo dizer, mas o conteúdo que eu tô te passando é extremamente agnóstico. Tudo que eu falei até agora, você pode e deve usar no seu RPG. O vídeo é pra isso. Tá aí uma ideia massa? Você pode ter um vilarejo em que algumas pessoas acreditam no Deus do escuro. E aí, quando o sol tá se pondo, eles apagam todas as luzes, porque o escuro é pra ser escuro, conforme disse o Deus do escuro.
Mas nesse mesmo vilarejo tem um monte de gente que tá cagando pro Deus do escuro. E aí vamos supor que eu sou um ateu do escuro. Eu não acredito no Deus do escuro. Eu vou acender a minha luz de noite. Eu não quero ficar no escuro. Só que uma luz acesa dentro da minha casa, ela diminui o escuro pro meu vizinho, pro cara que tá na rua. Tá entendendo que são crenças conflitantes, causando problemas no coletivo? E aí? Quem resolve isso? Pausa. Se tiver tudo bem por você, eu agora vou pagar as contas. E aí, amigo, como é que tá a vida adulta? Cansado? Eu tô vivendo à base de energético? Tamo junto, me patrocina, Bali. Isso não quer dizer que a gente não goste de jogar RPG, só quer dizer que a gente tem menos tempo pra preparar sessões, preparar campanha, né não? Guilda da Abóbora! A gente tem a loja cheia de aventuras prontas com token, monstros originais, artes originais, mapa de batalha, item mágico, NPCs, as histórias com cidades e tudo que você precisa. Um monte de aventura na loja pra você comprar por menos de 50 conto. Barato demais, meu irmão. Inclusive, eu acho que esse preço vai aumentar. E todo fim de mês, uma aventura nova. Apoie a Guilda da Abóbora e deixa a Guilda da Abóbora apoiar a sua mesa de RPG. Onde foi que eu parei? Quem resolve, né? Deus do escuro. Mas a gente pode usar convicções mais mundanas até. Racismo. Pense num mundo criado que elfos tendem a ser ricos, tendem a ter muito mais oportunidades, enquanto que os draconatos, eles são normalmente bárbaros. Eles não têm acesso à educação. As prisões são cheias de draconatos. Mas óbvio que tem exceções. Assim como no mundo real, você vai encontrar um draconato multimilionário. E esse draconato multimilionário se muda na capital para um bairro onde só moravam elfos até a chegada dele. Ele é o único draconato no bairro dos elfos. Os elfos se incomodaram um pouco. Eles não dizem de primeira, né? Eles começam com coisas genéricas falando, tipo, ele tá incomodando, tá assustando os elfos aqui do vilarejo. Ou talvez ele seja melhor recebido num ambiente que tenha mais a ver com ele. Só que aos poucos isso vai evoluindo pra quebrar a vidraça do cara. Alguém gritou ameaças pra ele. De repente até agressão. E aí? Quem resolve isso? Quem resolve, tanto no caso do Deus do Escuro, quanto no caso do Draconato, em bairros de elfo, é a liderança escolhida. Isso não tem a ver com eleição, com voto. A liderança escolhida nem sempre é a liderança eleita. E se você tá pensando em comentar alguma coisa aí, pense duas vezes, viu? Lembra que o pai se... RPG, galera. RPG, estamos falando de RPG. No RPG e até no mundo real, você não precisa de votos para ter poder executivo. Você precisa de apoio. Com apoio, você tem mais poder executivo do que quem foi eleito. Inclusive no mundo real. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Trump e Elon Musk. Eu não vou explicar muito agora não, porque vai ter um vídeo só sobre poder executivo, como eu falei. Então vamos ficar no raso nesse quesito e vamos mergulhar de novo aqui na opressão do rei do escuro lá. Vai ter uma galera que é devota do Deus da escuridão. Vai ter uma galera que não. As duas galeras vão desenvolver lideranças. Vai ter um cara que se destaca no meio de todo mundo que é devoto do Deus da escuridão. E vai ter um cara que se destaca no meio da galera que tá cagando pra isso. Eles vivem no mesmo coletivo. E esse coletivo, ele só vai ter um líder geral. Então tu entende que não é tipo, o líder chega lá e depois a população se divide. É o contrário. A população está dividida. E aí o líder que emerge ao poder de liderança, poder executivo de liderança do coletivo inteiro, ele vai ser pré-estabelecidamente de um dos dois lados. E se o líder do vilarejo foi devoto do escuro? Será que ele não vai forçar o cara a apagar a luz? Isso não é opressão, não? Eu acho que é. Você tá fazendo o cara fazer algo que ele não quer, baseado numa crença que ele não tem. Isso tá errado, mas vai dar certo. Sabe por quê? Porque ele tem apoio. Todo mundo que é devoto do escuro vai apoiar esse cara. E se for o contrário? E se o líder total lá, o líder de todo mundo, for ateu do escuro? Será que ele não vai dizer pro primeiro cara, o vizinho tá acendendo a luz, tá entrando claridade na minha casa. Mano, fica quieto aí. Fica quieto que é direito dele, não vamos resolver nada não. Aceita a claridade que vem. Isso é opressão também, tá, galera? É você se ausentar de resolver um problema porque você não liga pra esse problema. Na cidade dos elfos lá, se o líder for um elfo, esse draconato ele pode dar adeus ao terreno dele, meu. Até a própria polícia vai lá tirar ele de lá. RPG, gente, a gente tá falando da sua campanha de RPG. Da real, é claro que vai ter alguns elfos que ficariam do lado do draconato. É claro que vai ter alguns devotos do escuro que defendem o direito dos ateus do escuro de acender as suas luzes em suas casas. Mas no RPG é ficção, a gente quer drama.
Então, um ou dois NPCs ali pra dar um pouco de complexidade. Você bota, tipo, eu sou elfo, mas eu quero que esse Draconato fique aqui e vou defender. Mas pra gente dar drama no RPG, bota a maioria esmagadora dos elfos pra serem racistas mesmo. Nesse exemplo, tá? Nesse exemplo. Enfim, o drama vem de uma tensão inicial de discordância de valores, a convivência coletiva entre pessoas de extremos diferentes dessa tensão, surgimento de lideranças nesses extremos, uma dessas lideranças se torna o líder do coletivo, essa liderança oprime o lado oposto, a opressão tem apoio de quem tá desde sempre do mesmo lado da liderança. Óbvio que se você for trazer pro mundo real, isso aí é uma análise bem superficial, nada em sociologia é simples, não existem explicações ou análises simples para problemas complexos, mas parece bem real, né? Ou você é oprimido por alguma liderança do outro lado, ou você está do lado da liderança e tem pessoas se sentindo oprimidas por você. Tragueiro, mas eu não tô oprimindo ninguém. Tá, mas às vezes não importa só o que você tá fazendo. Às vezes o que a outra pessoa sente que vem de você, mesmo que você diga que não está fazendo, também importa, né? É um vídeo sobre RPG, sim. Eu espero que se seu grupo chegar numa cidade que tem uma estrutura política bem desenvolvida, esse vídeo tenha sido útil pra você, mas fiquei com um negocinho meio ruim no coração. Se você me permitir esse finzinho, eu vou fazer um mini desabafo. Tá me parecendo super claro aqui, conforme eu leio o roteiro, que eu mesmo escrevi, que essa opressão ela vai se impondo com o apoio de um lado, enquanto aquela liderança estiver ali. Quando aquela liderança cair, a liderança do outro lado vai e a opressão só muda de sentido. Isso me lembra uma frase de um dos maiores pensadores do Brasil, uma das maiores mentes que a gente teve na nossa história, e ele falou que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar o opressor e essa roda nunca para de girar. E esse apoio é real, tá, galera? Se você for ver a Alemanha nazista, eles tiveram apoio de muitos populares. Não todos, né? Alguns nem sabiam que existiam os campos de concentração, mas ali, perto de Auschwitz e tal, havia apoio popular, sim. A galera batia palma pro que estava sendo feito ali. Se você for olhar também Nicolás Maduro, na Venezuela, o cara, claramente ele persegue jornalistas, persegue opositores e tem gente lá que bate palma. Se a gente olhar pra dentro, as duas ditaduras do Brasil tiveram apoio popular também. Uma com o discurso de essa eleição foi fraudulenta, quem ganhou foi esse cara aqui, bota ele lá no poder. E a outra com o discurso de calma galera, nós somos heróis, a gente só tá torturando e matando pra proteger vocês de algo pior. E com apoio popular, sempre com apoio popular. Não existe opressão sem apoio popular. Pode não ser da maioria, mas tem que ter o apoio popular. Eu posso falar pra te tranquilizar, que é óbvio que essa é uma análise superficial, né? Então tem mais coisas que a gente pode fazer. E que esse apoio popular vem da dicotomia, né? Vem dessa separação entre lado A e lado B. E que eu particularmente posso ser muito inocente, mas eu acho que eu ainda tenho esperança de quando os dois lados estiverem um de frente pro outro, eles perceberem que o seu inimigo não tá do outro lado não, ele tá em cima. E esse inimigo que tá em cima, ele ganha com essa rivalidade. A gente tem professores como eu, né? Eu sou professor e eu vejo muitos professores que olham para a violência policial e culpam o policial, culpam o indivíduo. Mas quando eles olham para um bandido que é violento, eu não tô falando daquele bandido que rouba para comer, eu tô falando daquele bandido que faz terror mesmo e tal, ele quer analisar o sistema por trás disso. O que eu sou completamente a favor. Mas, cara, aquele policial pode ser o teu maior aliado, sabe? Ele é tão vítima desse mesmo sistema quanto o bandido. É o mesmo sistema que forma o bandido e forma o policial agressivo. Ele não tem estrutura, ele não tem segurança, ele não ganha bem pra fazer o que ele faz. Em vez de atacar a pessoa, por que a gente não ataca o sistema? Porque quando o bandido é ruim, a gente tem que analisar o coletivo. Quando o policial é ruim, a gente culpa o indivíduo. Vamos refletir? Você que tá do outro lado do espectro também, tá? Essas pessoas que você chama de vagabundo, elas estão lutando por qualidade de vida. Inclusive a sua. Qualidade de vida, cara. É não viver pro trabalho. Você gosta de trabalhar, você quer trabalhar não sei quantas horas por dia porque você gosta, ok. Mas tem muita gente que não gosta do que faz. Eu ouso dizer que ninguém gosta de limpar chão de supermercado. Ninguém gosta de ser repositor de prateleira. Ninguém gosta de ser caixa, sabe? Trabalha porque precisa. E se você precisa trabalhar 6 dias na semana, no dia que sobra você não tem energia. Você tá vivendo? Olhe pra quem pensa diferente de você como um possível aliado
contra quem lucra ao fazer você pensar que ele é seu inimigo. Ele só tá do outro lado, ele não precisa ser seu inimigo. A educação libertadora, ela faz você olhar pro cara que tá do outro lado, cara que te disseram que é teu inimigo, e você vê que ele pode ser o seu maior aliado, mesmo tendo convicções opostas. É isso. E como sempre, o mestre não paga a cota da pizza.